Ninguém fala muito sobre ele. Seu nome aparece poucas vezes, mas o que aconteceu com Enoque é uma das coisas mais misteriosas, profundas e perturbadoras de toda a Bíblia. Porque ele não morreu. Ele simplesmente desapareceu. E isso não é lenda. Está escrito. Antes do dilúvio, antes da arca, antes de Noé ser conhecido, o mundo já estava em decadência. A violência crescia. A corrupção se espalhava. O coração dos homens se afastava de Deus dia após dia. Mas em meio a uma geração perdida, existiu um homem que escolheu andar na direção contrária. O nome dele era Enoque. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 5, que Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois disso, algo mudou. O texto não explica o que aconteceu, mas a partir daquele momento, Enoque passou a andar com Deus. Não visitar Deus, não falar de Deus, andar com Deus. Andar com Deus significa intimidade. Significa constância, significa viver cada passo consciente da presença divina. Enoque não viveu uma fé de templo, mas uma fé diária, silenciosa e profunda. Enquanto o mundo se corrompia, Enoque se santificava. A Bíblia repete algo raro. Enoque andou com Deus. Ela não diz isso de quase ninguém, nem de reis, nem de profetas famosos, nem de grandes líderes, mas diz de Enoque. 3 palavras que mudam tudo. Enoque viveu 300 anos andando com Deus. 3 séculos vivendo de forma reta em um mundo que escolheu o pecado. 3 séculos ouvindo, obedecendo e permanecendo fiel. E isso teve um preço. Porque andar com Deus nunca foi fácil. O livro de Judas revela algo que quase ninguém percebe. Enoque não foi apenas um homem justo, ele foi um pregador da verdade. Ele profetizou contra os ímpios, ele denunciou o pecado, ele anunciou o juízo que viria. Em uma geração que odiava a verdade, Enoque falava em nome de Deus. E aqui está o detalhe mais ignorado. Enoque viveu antes da lei, antes dos mandamentos, antes dos profetas. Mesmo assim, escolheu viver em santidade. Isso mostra que o problema nunca foi falta de instrução, sempre foi falta de decisão. Enquanto outros buscavam poder, Enoque buscava presença. Enquanto outros acumulavam riquezas, Enoque acumulava intimidade. Enquanto o mundo se afundava, Enoque subia espiritualmente. Até que um dia, algo aconteceu. Gênesis 5:24 diz algo que muda a lógica humana. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porque Deus, para si, o tomou. Sem luta, sem doença, sem funeral, sem sepultura. Deus simplesmente o tomou. A Bíblia não diz como. Não explica quando, não descreve o momento, ela apenas afirma, Enoque não morreu, e isso é chocante. Desde Adão, todos morreram. Reis morreram, profetas morreram, homens fortes morreram, mas Enoque, não, porque Deus decidiu interromper o ciclo natural da morte. O livro de Hebreus esclarece o motivo. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi por obras, não foi por status, foi pela fé. Uma fé viva, praticada, constante. Enoque agradou a Deus. E isso é algo extremamente raro. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Enoque viveu de uma forma que agradou tanto que Deus o levou. Muitos estudiosos acreditam que Enoque viu coisas que nenhum outro homem viu. O livro apócrifo atribuído a ele descreve visões do céu, anjos, juízo e o fim dos tempos. Mesmo não sendo canônico, esse detalhe revela algo importante. Enoque sempre foi associado a mistério e revelação. Ele não viveu para este mundo. Ele viveu para o eterno, por isso não permaneceu aqui. A história de Enoque não é sobre escapar da morte, é sobre como viver antes dela, porque Enoque não foi levado por acaso, ele foi preparado.
Deus não levou Enoque de repente. Ele andou com ele por anos, por décadas, por séculos. A retirada foi apenas o resultado de uma vida alinhada. E aqui está a pergunta que esse texto deixa no ar. Se Deus voltasse hoje, quem estaria andando com ele? Não falando, não postando, não fingindo, mas andando. Enoque não deixou livros, não construiu templos, não liderou exércitos, mas deixou um testemunho eterno. É possível agradar a Deus em uma geração corrompida. A história de Enoque aponta para algo maior, para arrebatamento, para separação, para um povo que não pertence a este mundo. Por isso ela causa tanto impacto até hoje. Enoque foi um aviso silencioso, um sinal antes do juízo, um lembrete de que Deus observa quem permanece fiel quando ninguém está olhando. Ele não foi levado porque era perfeito. Foi levado porque escolheu andar com Deus todos os dias. E isso ainda está disponível. O mundo continua violento, corrompido, confuso. Mas Deus continua procurando pessoas que andem com Ele. A história de Enoque não terminou. Ela ecoa, ela confronta, ela chama. Porque quem anda com Deus não vive como o mundo vive. E no final, não é sobre quanto tempo você vive. É sobre com quem você anda. Enoque escolheu Deus e Deus escolheu Enoque.